E vamos procurar aproveitar bem esses minutos de aprendizado que nós temos hoje, essa bênção que aqui nós viemos buscar. Então, para preparar a nossa harmonização para a parte mais importante, que é o Evangelho, eu vou ler a mensagem para o dia de hoje, 20 de novembro, que diz assim: a felicidade é uma percepção. Você a percebe. Quando você, mesmo nas dificuldades, vê que outros enfrentam situações mais difíceis que as suas, quando olha para si mesmo e em volta encontra pontos positivos, quando sai a andar e observa as flores, até as pequeninas, quando sente sem significado o que pode lhe faltar, então você está percebendo a felicidade. Não é pela via do dinheiro ou do prestígio que se chega a perceber a felicidade. É pelo coração bem intencionado. Enxergue-se feliz. A felicidade se mostra aos olhos que a querem ver. Olha que bonito foi a felicidade. Então hoje nós no estudo fizemos uma análise sobre a felicidade. E agora vem completar. Então, estudando a doutrina espírita, a gente descobriu que para ser feliz nós devemos ser pessoas do bem, né? E aqui ele dá uma dica, né? Que a felicidade é uma percepção e nós percebemos ela, aí ele dá o exemplo. Quando a gente enfrenta uma situação mais difícil, quando a gente vê que os outros passam por dificuldades muito maiores que as nossas, já é um ponto positivo para a gente enxergar que a gente está melhor. Quando a gente olha para nós mesmos e a gente também vê em nós qualidades, não só defeitos, a gente enxerga a qualidade. Outro ponto para a gente ser feliz. Quando a gente sai caminhar ou está em casa, escuta o cantar dos pássaros, uma flor, por mais pequenina que seja, é um toque da felicidade que nós estamos percebendo. Quando a gente sente que aquilo que nos faz falta não tem grande significado, outro sinal que a gente já é mais feliz. Aí a gente está percebendo que até é feliz. Então a felicidade não está no dinheiro, não está no prestígio, não está na beleza física e nem na saúde. Tem pessoas que têm essas 4 qualidades, tem dinheiro, prestígio, beleza e saúde, mas não são felizes. Senão Deus teria dado a felicidade na mão de poucas pessoas. A felicidade está dentro de nós em ser pessoas do bem. Não é em ter, em sim em ser. Então a felicidade está ao alcance de todos nós, filhos de Deus. E é para nós nos enxergar felizes. A felicidade se mostra àqueles que querem ver. Uma dica muito boa, né, para nós. Então agora vamos fazer a nossa abertura com a prece. Convido a todos para juntos nos desligar de todos os afazeres do mundo lá fora, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, ao nosso irmão maior Jesus. E assim, Senhor, primeiro queremos te agradecer por tudo que temos e por tudo que somos. Agradecer estarmos aqui buscando compreender a mensagem de Jesus, que trouxe para nós aqui na terra a tua lei divina do amor. Obrigado por essa noite de aqui estarmos, por essa oportunidade. Nos ajude a compreender e assimilar bem a mensagem do Evangelho de Jesus.
que possamos praticar lá fora, no nosso dia a dia. Que os teus mensageiros de amor possam nos abençoar e abençoar o nosso irmão Glênio, que hoje tem a tarefa da explanação da mensagem de Jesus. Permaneça conosco, Senhor, e nos abençoe. Que assim seja. Que assim seja. Muito boa noite a todos os irmãos. Então, estamos mais uma vez aqui para aprendermos juntos, a mensagem do nosso Mestre Maior Jesus, através do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Então, que Jesus nos abençoe, e Ele nos abençoa sempre, principalmente quando nós nos ligamos a Ele, e que nos auxilie no entendimento da mensagem do estudo da noite de hoje. Então, nós vamos dar seguimento ao capítulo 13, que tem como tema que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. E hoje nós vamos estudar o item 9, que nos traz sobre a caridade material e a caridade moral. Nos diz assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios nem ressentimentos. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados. Se assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco sobre tudo isso. Ajudai o mais possível aos infelizes. Dai para que Deus vos retribua um dia o bem que houvestes feito, para encontrardes ao sair do vosso invólucro terrestre um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudéssemos saber a alegria que provei ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei na última vida terrena. Amais, pois, ao vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastai para longe. E então, qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos? Quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos podem praticar, que materialmente nada custa e que, não obstante, é a mais difícil de ser praticada. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, e o que menos fazeis nesse mundo inferior, em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito acreditar em saber calar, para que o outro mais tolo possa falar. Isso é também uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa da boca habituada a caçoar. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam superiores a vós, quando na vida espírita, a única verdadeira, estão às vezes muito abaixo. Eis um merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Essa caridade, entretanto, não deve impedir que se pratique a outra. Pelo contrário, pensai sobretudo que não deveis desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É necessário lembrar incessantemente que o pobre rebelido talvez seja um espírito que vos foi caro e que momentaneamente se encontra numa posição inferior à vossa. Reencontrei um dos pobres do vosso mundo, a quem pude por felicidade beneficiar algumas vezes, e ao qual tenho agora de pedir por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos, e pensai sempre nisso.
antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus, pensai naqueles que sofrem e orai. Essa é uma mensagem da irmã Rosália, que foi feita em Paris em 1860, que nos fala sobre a caridade material e a caridade moral. Tudo que Jesus pregou para nós, né, em relação à caridade. Ao aceitar o irmão, aceitar a diferença, que somos diferentes e que, se os irmãos têm que me aceitar como eu sou, eu devo aceitar eles como eles são também, né? Então aqui fala no início, né, dizendo que nós seríamos perfeitos se nós amássemos uns aos outros e fizéssemos aquilo que queriam que fizesse para nós. Realmente, né? Se nós fizermos tudo aquilo que desejamos que nos façam, o mundo seria perfeito, né? Se eu quero que eles me amem, que meus irmãos me amem e me aceitem, eu vou amar e aceitar as diferenças, como nós falamos antes, né? Então, realmente, né, toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos, né? E se fossem seguidos, o mundo seria perfeito, sem ódios e sem ressentimentos. Que maravilha, né? Nós sabemos que nós estamos caminhando passo a passo para né, para termos um mundo aqui mais feliz, o nosso planeta mais feliz, na verdade, né? Então, mas temos que fazer a nossa transformação moral, né? A nossa evolução, né? A nossa busca interna por nos melhorarmos a cada dia. E aqui no tema de hoje, que é a questão da caridade material e moral, todas as mensagens que a gente ouve, que a gente lê, fala, e realmente é verdade, né, que a caridade material ela é muito mais fácil do que a caridade moral, né? Que materialmente é mais fácil de nós darmos, né, seja o que for, uma roupa, uma comida, né, aquele irmão que está passando por uma necessidade. Só que isso a gente faz muitas vezes, né? Não é todos os dias que nós fizemos essa caridade material, mas a caridade moral é a todo minuto, se nós pensarmos, né? No momento que eu saio de casa ou dentro da minha casa mesmo, né, eu posso estar fazendo uma caridade moral, né? Desde que eu aceito um cumprimento, que eu devolvo um cumprimento com uma pessoa, eu dou um sorriso, eu dou um abraço em alguém, né? Eu ouço alguma dificuldade que esse irmão tenha, eu faça uma orientação no bem, que eu possa dar um conselho no bem, né? Escutar com paciência, tudo isso são atitudes de caridade, né, moral. Que aquele irmão muitas vezes está necessitando e eu só vou me dar conta no momento que eu ouço ele falar, né? Uma gentileza que eu possa fazer para alguém não custa nada para a gente, né? Muito antes, pelo contrário, só faz bem para o espírito, né? Só faz bem para o nosso crescimento. Então, o respeito com o meu semelhante é uma forma de caridade grandiosa, né? Eu aceitar todo mundo, né? Com as nossas diferenças, que é uma das maiores dificuldades que nós temos é aceitar os irmãos com as diferenças que nós temos, né? Com opiniões contrárias, né? Com posições diferentes da minha, em todos os sentidos. Então, olha o tamanho da caridade moral que eu posso fazer, e como eu falei, né? A cada minuto do dia eu posso estar fazendo uma caridade moral para o meu irmão. É muito simples. Então, como fala aqui, né? Seríamos perfeitos se nós fizéssemos aos outros tudo aquilo que eu quisesse que fizessem para mim, né? É uma forma de amor, né? Você fazer para o teu irmão aquilo que tu quer que faça para ti. Então, no momento que eu penso mal, que eu estou tentando de alguma forma prejudicar alguém, agindo mal, falando mal, né? Fazendo fofoca, fazendo intriga, eu tenho que parar para pensar, eu queria que fizesse isso para mim? Não. A primeira eu me ofendo, né, eternamente, né? A ofensa vai ser a ofensa maior do mundo se fizerem alguma coisa que eu estava pensando em fazer para o outro. Então, olha o tamanho ainda da nossa falta de evolução, né? Do nosso pouco desenvolvimento moral e crescimento moral ainda. Por isso que vem para nós as mensagens, por isso que veio o Espiritismo, né? Por isso que nós tivemos as grandes referências aqui no nosso planeta, a maior de todas foi Jesus, né? Então, por isso que nós seguimos tentando nos melhorar graças a essas referências de amor, né, e de exemplo que trouxeram para nós. Então, a respeito
nós temos um texto aqui a respeito desse nosso assunto da caridade moral e a caridade material. A caridade material desculpa, é muito importante e deve ser feita para todos. Contudo, devemos fazê-la sem propaganda, senão ela torna-se vaidade ou promoção pessoal. Temos que ajudar a todos os irmãos necessitados com humildade e sem ostentação. Caso contrário, a ajuda será maculada com orgulho. Realmente, como fala, né, como Jesus disse para nós, né, e como vem a mensagem, né, fazer que a mão esquerda não saiba o que fez a mão direita. Né? Então, no momento que eu ajudo o meu semelhante para ter o reconhecimento, e quando eu tenho esse reconhecimento, já foi, né? Eu já gastei a minha bondade, como diz o outro, né? Deus não vai precisar reconhecer se os outros reconheceram, né? Então, por orgulho, por vaidade, muitas vezes a gente acaba fazendo. Não é essa a intenção e não é com essa forma de agir que nós vamos crescer, né? A verdadeira caridade é sempre boa, benevolente e desinteressada, tanto pelo motivo e pela forma como é realizada, como também pelo ato em si. Uma ajuda realizada com amor e delicadeza tem duplo valor. Se for com arrogância ou com sentimento de superioridade, a necessidade pode obrigar quem a recebe a aceitá-la. Mas, do ponto de vista moral, esse ato não terá nenhum mérito. Disse Jesus que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Também não devemos fazê-la esperando uma contrapartida de Deus. Devemos fazer o bem porque é certo e não esperando uma recompensa. Como vem a orientação para nós, né? Fazer o bem pelo bem. Fazer o bem porque o irmão necessita. Fazer o bem porque nós necessitamos fazer o bem. Porque nós sabemos que é a lei de causa e efeito, né? Que o Espiritismo, na sua parte científica, explica para nós, né? O que nós atirarmos ao vento, né, vai voltar para nós. Então, que possamos semear amor para ter amor de volta no nosso caminho, né? A caridade não possui religião, raça ou grupo social. Ela deve ser feita a todos indiscriminadamente, ou seja, não devemos escolher a quem ajudar. Muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que gostaríamos por falta de recurso suficiente, mas aquele que realmente deseja ser útil encontra inúmeras maneiras e oportunidades de fazê-lo. Não há ninguém que não possa prestar um serviço útil qualquer, dar um consolo ou minimizar um sofrimento físico ou moral. Na falta de dinheiro, todos dispõem do seu trabalho, de tempo e inteligência para ser usados. Então, sempre há uma forma de nós fazermos caridade. O Espiritismo clareou muito para nós, a gente sempre tinha a noção de que a caridade é só estender a mão e dar coisas, né? Também, como fala aqui, né, elas andam juntos, né? A caridade material para quem necessita, mas a caridade moral é importantíssima também, né? E como diz aquele ditado, né, ninguém é tão pobre que não possa oferecer algo e nem tão rico que não precise de ajuda. Então, todos nós precisamos de que sejam caridosos conosco, né? Eu posso não ter nada materialmente, mas eu posso fazer a caridade de estender a minha mão para um irmão que necessita de uma palavra, né? Que necessita de uma orientação, que necessita de um sorriso, de um abraço, de um aperto de mão. Tudo isso são formas de auxiliar o próximo que está passando por uma dificuldade, como todos nós passamos, né? Então, ninguém é tão pobre que não possa ajudar ninguém, a questão de pobreza material, né? E ninguém é tão rico que não precise. Como a irmã Vera falou no início, né, a mensagem do início, né, que nem todo mundo consegue ter tudo, né? É impossível. Nós temos aquela visão de achar que o meu vizinho, o meu parente, eles são felizes porque eles não têm problema. Não existe. Nós aqui no plano que nós estamos, de provas, expiações, como o Espiritismo traz para nós, né, todos nós temos problemas. Então, se você olha aquela família abastada, que tem todo o recurso financeiro do mundo, você não tem como ficar imaginando que eles são felizes, totalmente felizes, porque eles são irmãos que estão na mesma jornada, no mesmo caminho que nós estamos fazendo aqui, senão não estariam aqui, né? Então,
ele precisa muitas vezes, né, de um auxílio, que seja uma palavra, passando por dificuldades, por doenças, por sofrimentos, né, por depressões, né, que hoje em dia é muito comum, até pela nossa, o turbilhão que é o nosso planeta aqui, realmente, né, ele está em transformação, né. O nosso irmão Haroldo fala muito, né, que nas suas palestras, que o planeta Terra hoje é como uma casa que está em reforma, só que os moradores continuam morando dentro dela. Então, pensamos na nossa casa e pensamos que nós vamos começar a fazer uma reforma dentro dela, só que eu não vou sair, eu vou continuar morando ali. É o estágio que está o nosso planeta. Ele está em transformação para melhor, só que nós continuamos morando dentro dele. Por isso, esse turbilhão, né? Por isso, essas coisas que acontecem, que nos afetam tanto, né? Que nos entristecem às vezes, mas é o necessário. Até porque Deus não erra, né? Ele é perfeito, ele é o construtor, né? E tem um engenheiro que é Jesus, que está na ponta dessa reconstrução do nosso planeta, né? Então, nós temos a certeza que vai dar certo, né? Se é ele que está no comando, é que com certeza vai dar certo. Seguindo aqui, então, fala que a caridade moral, que nada custa do ponto de vista financeiro, é tão ou mais importante que a caridade material. Porém, é muito mais difícil de ser praticada, pois consiste em suportarmos uns aos outros. Isso aqui é engraçado, né? E nós devemos praticar as duas, pois uma não impede a outra. Pois consiste em nos suportarmos uns aos outros, realmente, né? Como é difícil para nós, né? E tem irmãos que a gente não consegue, não tem afinidade, né? Tão diferente dos teus pensamentos, dos teus valores, que tu não consegue conviver, mas ele é necessário, né? A irmã Vera gosta de falar muito, né, que as pessoas difíceis são os nossos professores, né? Mas às vezes também, né, nós somos os professores dos outros, né? Porque tem coisas que eu acho que eu estou certo e às vezes eu não estou, né? Mais para frente eu vou me dar conta que não era para ter agido assim, que não era para ter aquelas determinadas atitudes, e eu continuei tendo. Então, nós somos os professores uns dos outros aqui. Então, essa questão de nos suportarmos é o aprendizado que nós precisamos. Nós só vamos aprender com as diferenças, né? Se nós pensássemos todo mundo igual, né? Tivesse as mesmas opiniões sobre tudo, que evolução teríamos aqui? Então, nós vamos aprendendo. Algumas coisas eu sei mais, outra coisa o irmão sabe mais que eu, né? Algumas coisas eu estou errado, outra ele está. Então, essa troca que existe na sociedade é o que nos faz crescer como seres humanos, né? Por isso que nós somos diferentes, como fomos colocados aqui por Deus, para o nosso crescimento, né? E a forma de nós aprendermos é com as nossas diferenças entre um e outros. Também fala aqui sobre a empatia, né? Que é uma forma de caridade, de eu tentar me colocar no lugar do outro, que é difícil às vezes, né? Mas ajuda muito a gente entender o próximo, é tentar se colocar, né? O não preconceito é uma forma de caridade, né? Não discriminar, não racismo, não homofobia, não a misoginia, que a misoginia é assim, eu até trouxe para nós aqui, que é uma aversão, é o ódio a mulheres. Isso aconteceu muito no passado. Ainda existe, mas graças a Deus está cada vez menor, né? Então, a misoginia é o ódio ou aversão às mulheres manifestado por meio de discursos e ações que desvalorizam, discriminam e violentam, tanto no ambiente físico quanto online. Hoje em dia, né? Muito online, né? É uma atitude social e cultural que se baseia na crença da supremacia masculina, levando a diversos problemas como assédio e feminicídio. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, né, é um dos países que tem o maior índice de feminicídio do Brasil, é o Rio Grande do Sul, né? Por essa intolerância que eu me acho superior, né, à minha companheira, que eu acho que ela tem que ser submissa a mim, que eu sou melhor que ela, né, e eu não aceito nenhum deslize, nenhum erro, né, e me coloco como o ser superior, né, que em relação a ela, que é o que se tinha há muitos anos atrás, né? Mais de 100, 200, 300 anos da vida nossa aqui na Terra foi com a supremacia masculina em relação a ser o provedor, né, da casa e tal, que hoje já não é mais assim, né? Então, a gente vê muitas vezes as mulheres, graças a Deus,
tomando frente em boa parte das coisas que nós temos na nossa sociedade. As mulheres são os expoentes, são elas, né? Várias faculdades têm 80%, 90% de mulheres, menos homens, então a gente vê essa igualdade que existe hoje. Só que, infelizmente, né, ainda existe esse preconceito, né, em relação às mulheres. E nós falamos aqui no racismo, né, até nós comentamos no nosso estudo hoje, né, que hoje tem um dia destinado, que não deveria ter, mas ainda precisa, né, para lembrar, na verdade, o dia de hoje, esse feriado, é para lembrar que nós não podemos discriminar. Né? Hoje foi colocado negro, poderia ser o dia da homofobia, poderia ser o dia de qualquer diferenciação de raça, de cor, o que fosse, né? Então hoje foi destinado aos negros, porque a gente sabe da história da negritude no Brasil, do sofrimento, da escravidão, né? Então é um dia para lembrar o que nós não devemos fazer, né? Que o Espiritismo traz para nós, a cada mensagem, a cada orientação que vem, né, através das mensagens de Jesus e dos Espíritos de luz, da igualdade que nós devemos ter, que nós somos filhos do mesmo Pai, que Jesus nos enxerga todos da mesma forma e que nós somos transparentes para Jesus. Para Jesus nós não temos cor, não temos olhos puxados, não somos mais gordo, mais magro, mais bonito, mais feio. Para Jesus nós somos todos iguais, né? Então, que triste nós temos que ainda ter um dia para lembrar que não podemos maltratar, discriminar, tratar diferente, né, aquele irmão pela cor, né? Então, ainda mas nós estamos a caminho, nós estamos no caminho, né? Então, precisamos ainda, né, como nós precisamos das orientações dos Espíritos bondosos que nos trazem. Na questão número 886 do Livro dos Espíritos ensina que qual o verdadeiro sentimento da palavra caridade, tal como Jesus entendia. Isso foi a pergunta, né, que Kardec formulou. Resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, ser bom, tolerante e perdoar. Resumindo, né, essa resposta dos Espíritos, né, que é o que nós devemos fazer. Por quê? Porque nós queremos que os outros sejam bons conosco, né? Porque nós queremos que os outros sejam tolerantes conosco e nós queremos que os outros nos perdoem, não é? Não é isso que a gente quer quando a gente erra ou durante a nossa caminhada? Então, é o que nós devemos fazer para o nosso irmão, né? Caminharmos dessa forma, fazendo para eles tudo aquilo que nós queremos para nós. Podemos praticar a caridade do nosso cotidiano através de pensamentos, de palavras e de ações. Por pensamento, orando e emanando boas energias para alguém que esteja passando por um momento difícil. Uma prece feita de coração o aliviará. Por palavras, dando bons conselhos, tendo uma conversa amiga com uma pessoa que está desorientada ou desesperada. E por ações, colocando em prática o amor que nosso Mestre Jesus tanto nos ensinou. Aí nós temos então agora aqui uma mensagem do nosso irmão Divaldo, que nos traz sobre esse assunto, né? Que foi ditado pelo Espírito Joana de Ângeles e o nosso irmão Divaldo psicografou. Guarda na mente que a caridade em teus atos deve ser a luz que vence a sombra. Distribuirá haveres e coisas com os desafortunados no caminho, não obstante sem o calor do teu envolvimento emocional em relação a eles. Não atingiste o vulgo da virtude superior. Não atingirá o vulgo da virtude superior, se a caridade, que é algo maior do que o simples ato de dar. Certamente a doação de qualquer natureza sempre beneficia aquele que lhe sofre a falta. Todavia, para que a caridade seja alcançada, é necessário que o amor se faça presente, qual o combustível que permite o brilho da fé, na ação beneficente. A caridade material preenche os espaços abertos pela miséria socioeconômica, visíveis em toda a parte, pois temos como caridade moral a indulgência em relação aos ingratos e agressivos, a compaixão diante dos presunçosos e perversos, a tolerância em favor dos ofensores, a humildade quando desafiado em duelo de insensatez,
a piedade dirigida ao opressor e déspota, a oração intercessória pelo adversário, a paciência enobrecida face às provações e irritabilidade dos outros, a educação que rompe as algemas da estupidez e da maldade que se agasalham nas furnas da ignorância, gerando a delinquência e a loucura. E por fim, Jesus, convivendo com os homens, lecionou exemplificando todas as modalidades de caridade, permanecendo até hoje como o protótipo mais perfeito que se reconhece, tornando-a a luz do gesto que vence a sombra do mal através da ação do amor. Que lindo, né? Essa mensagem que Divaldo traz para nós, né? A respeito da caridade, dizendo realmente, né? Falando da caridade material e todas essas questões da caridade moral, indulgência, compaixão, tolerância, humildade, piedade, fazermos oração para o nosso semelhante, né? Quando ele está em dificuldade, mesmo ele sendo um desafeto nosso, esse é uma capacidade maior que nós temos que ter, né? Não desejando o mal, né? Para aquele que me fez o mal, né? Perdoando. Então, e por fim ele traz o exemplo de Jesus, né? Que foi tudo isso mais um pouco, como nós dizemos, né? Então, para o nosso encerramento, como mensagem final sobre caridade, nós trazemos para nós aqui, segundo o apóstolo Paulo, em relação à caridade, o que ele nos deixou. A definição da caridade segundo o apóstolo Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, mas a maior destas é a caridade. Linda essa mensagem do apóstolo Paulo, né? Em relação à caridade. Para finalizar o aprendizado, né, que nós tivemos agora com essa mensagem da noite de hoje, que nossa irmã Rosália, né, trouxe para nós, né, uma trabalhadora da Seara de Jesus, que nos trouxe sobre caridade, né, os tipos de caridade e como nós devemos nos portar em relação a essa atitude tão nobre, né? E o lema do Espiritismo é esse, né? Que fora da caridade não há salvação. Quer dizer, a nossa salvação, o nosso crescimento moral, a nossa melhora espiritual, né? Sem caridade não temos chance nenhuma. Então, como disse aqui, a caridade tudo suporta, né? Eu sofro por alguma injustiça, mas eu peço que aquele irmão vá bem, né, e não desejo mal para ele. Aquele irmão que está em sofrimento, que está necessitando, seja material ou moral, eu estendo a mão, estou pronto a ajudar. Fazendo tudo aquilo, né, que Jesus ensinou para nós, que façamos aos outros aquilo que nós queremos para nós mesmos. Então, que Jesus nos ajude, e Ele continua, né? É só buscar o que Ele está sempre pronto a nos estender a mão e nos orientar, para que nós tenhamos força e coragem para cada vez mais conseguirmos ser caridosos, né? Para nós e para os nossos semelhantes. Que assim seja. Que assim seja. Agradecemos ao irmão Glênio pela mensagem do Evangelho. Então, em resumo, a caridade é a maior das virtudes. Se nós praticarmos a caridade, é sinal que a gente é uma pessoa do bem. E é o bem que conta, né? Graças a Deus nós estamos aprendendo. Buscar ser pessoas do bem. Praticar a caridade
é o resumo de todas as virtudes. Então agora vamos exercitar a caridade na oração. Vamos entrar para dentro de nós, nos dirigir a Deus, nosso Pai amoroso, ao nosso irmão maior Jesus. E assim, Senhor, primeiro te agradecer pelo aprendizado do Evangelho e vos rogar, nos auxilie a vivenciar a caridade material e a caridade moral. Rogamos a Ti, Jesus, onde estiver o irmão nosso sofrendo dores físicas ou dores morais, que os Teus mensageiros de amor os envolvam, fortalecendo-os na fé, na esperança e no amor. Rogamos, Jesus, por todos aqueles que trazemos no pensamento e no coração e de uma maneira ou de outra gostaríamos que Tu chegasse a todos e a cada um, envolvendo-os nos eflúvios salutares do Teu amor. Toca o coração de todos nós, humanos, para que possamos conviver e viver em paz. Em paz dentro de nós, em paz nos nossos lares e em paz no mundo. Que os Teus mensageiros que aqui estão possam fluidificar a água para todos aqueles que dela beberem, que possam assistir os passistas na ministração da fluidoterapia e que possam, Senhor, abençoar a todos aqueles que os nomes estão na caixinha pedindo orações. Que o Teu amor, Jesus, penetre cada vez mais o nosso coração, a nossa mente, para sermos verdadeiramente cristãos, que quer dizer verdadeiramente caridosos. Que assim seja.